Então, bom dia a todos. Dar início à nossa aula de desenho mecânico. Hoje, dia 5 de outubro, aula de segunda-feira, turma horário AB manhã. Nós vamos dar continuidade ao assunto falando sobre elementos de fixação permanente hoje, né? Elementos de fixação discutidos desde as nossas últimas aulas. É nada mais, nada menos, apenas repondo o que foi dito na última aula. Na engenharia, é comum a necessidade de unir peças, em modo geral. Geralmente, quando projetamos elementos, eles são compostos por diversos componentes distintos, esses componentes distintos que trabalham em conjunto. Muitos deles precisam ser unidos, ligados entre si, para uma fixação, transmissão de movimento, transmissão de energia, né? Peças a serem unidas exigem elementos próprios, específicos, conforme o trabalho que serão submetidos. Quando a gente fala de tipo de trabalho, é justamente isso: se ela precisa ser uma peça articulada, se ela precisa ser uma peça estática, rígida, se ela tem que ter estanqueidade, não permitir vazamento, se ela tem que ter uma certa folga, uma flexibilidade, né? Esses componentes de união são denominados elementos de fixação. Como a gente falou também, elementos de fixação são classificados de duas formas, como elemento de fixação permanente ou elemento de fixação móvel. A aula passada a gente falou sobre os elementos de fixação móvel, então falamos lá de parafuso, porca, arruela, né? Lembrando, móvel são aqueles que podem ser extraídos da montagem, ou seja, a montagem pode ser desunida e unida novamente, sem provocar nenhum dano, tanto a peça que está sendo, as peças, né, que estão sendo unidas, quanto aos elementos de fixação. Já no elemento de fixação permanente, que nós vamos discutir hoje, aqui é só o exemplozinho que a gente colocou lá passada, né, ó. Eles também permitem remontagem, desmontagem, né. Já o permanente são fixações que não promovem a união do conjunto no total, mas que não seja possível a desunião sem causar qualquer dano ao elemento ou à peça. Então, coloquei dois exemplozinhos aqui, diretos só para como exemplificação. A junta de solda, né, a gente tinha conversado com ela também já. Quando eu tenho dois materiais distintos que eu preciso uni-los, a gente pode fazer uma união por termofusão, soldagem, né? Aonde a gente vai derreter os elementos ali na extremidade, a fim dos mesmos se fundirem. Logicamente, a união é feita por materiais com as mesmas características, mesmas propriedades. E aí, dependendo desse tipo de união, eu posso fazer adição ou não de material, que seria a solda. Ou seja, então você faz uma união permanente. Por que permanente? Se você precisar desunir esses dois elementos, você precisa cortar essa região de solda. Ou seja, ela é inútil. Para reutilizar, você tem que refazer o processo, ok? Não apenas remontar. Aí um rebite. A primeira coisa que eu queria falar para vocês, a palavra é rebite, não existe um A aqui, que muitas pessoas falam a rebite. A rebite é um remédio, né? É uma droga. O rebite é um elemento mecânico. Então o rebite ele tem uma forma construtiva aonde o mesmo ele é colocado na posição de fixação de trabalho dele, fixando peças. Existem diversas formas dele ser travado, né, de ele ser moldado ali a região. Nós vamos ver algumas delas hoje. E aí, a partir daí, ele está ali estático, físico, preso, fisicamente preso. Se eu preciso fazer a desmontagem, eu preciso cortar uma das extremidades ou rompê-lo, a fim de poder desunir. E ele não tem como ser reutilizado. Colocamos outros exemplozinhos na tela aí, ó. Pino, cavilha. Então nós vamos discutir sobre esses elementos hoje, ok? É uma aula interessante porque muitos paradigmas, muitas coisas que estão no nosso dia a dia, que talvez a gente não entenda ou viu acontecer, inicialmente não era um problema, depois se tornou um problema, hoje vamos dizer que é um problema, vão estar associados à discussão da aula de hoje. Então, um rebite, né? O rebite compõe-se de um corpo, geralmente em forma de um eixo cilíndrico, com uma cabeça que pode ter diversas geometrias ou geometrias variadas, né? São peças fabricadas geralmente em aço, alumínio, cobre, latão, depende de onde ele está sendo inserido, ou o regime de trabalho dele. Unem rigidamente peças ou chapas, por exemplo, estruturas metálicas, reservatórios, caldeiras, máquinas, em geral, navios, aviões, dentre outros elementos. Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma coisa mais atualizada como uma aeronave.
Uma aeronave, geralmente, ela é composta por uma liga de alumínio específica, né? Uma alumínio estrutural, por causa de densidade de peso. E a união das chapas, então ele tem uma estrutura interna, né? Que dá a geometria lá, por exemplo, das asas, da estrutura da fuselagem do avião. E por fora vem esse revestimento, essas chapas metálicas, né? Chapas de alumínio. E a união desses elementos é feita por meio do rebite. Por que pelo rebite? Porque são juntas que não podem se afrouxar, se soltar, né, durante a utilização, e elas são estáticas. Elas estão ali montadas de forma que não precise ter a desunião. A desunião é caso tenha uma intervenção muito grande, aí os rebites são trocados. Quer dizer então que a estrutura de um avião é estática, rígida, eu já vi ela ter a flexibilidade. Flexibilidade não é dos elementos de ligação, flexibilidade é da estrutura, é do material de composição da estrutura. Então, quando a gente fala aí de um rebite, tem um aqui na tela aparecendo para vocês, talvez se aqui na minha imagem vocês vão conseguir observar, um rebite ele tem geralmente uma característica de um corpo cilíndrico e uma cabeça abaulada, uma cabeça chata, uma cabeça escariada, mas é a região do corpo e da cabeça, né? Esse aqui é ele na origem dele, na base inicial, antes dele ser aplicado, tá? Se vocês observarem algumas construções mais antigas, como, por exemplo, caldeiras, essas pontes metálicas, né, que a gente já via em algumas regiões, algumas partes, assim, até algumas máquinas mais antigas, a união desses elementos, eles eram produzidos não no local onde ele está instalado, eles eram produzidos fora e montados na região de utilização. Então, para ser transportados, eles eram divididos em peças menores, que ao chegar no local de trabalho, elas precisavam ser unidas. E aí, quando você olhava aqui, você vê aqui uma chapa com diversas partes geométricas, como essa aparecendo, que é a cabeça do rebite. Então, uma estrutura dessa era toda arrebitada, se você observar aqui para a montagem. Maria Fumaça, algumas caldeiras, máquinas a vapor antigas, existem este elemento. Dependendo da forma construtiva, existem diversas geometrias, cada uma delas tem uma aplicação específica para o rebite, né? Então, dependendo do lado da sua necessidade, dependendo do lado do seu encaixe, o rebite ele pode ser conformado de uma geometria específica utilizado lá para realizar o trabalho do mesmo. Então, veja que a gente tem geometrias de corpo variáveis, geralmente cilíndricas, comprimentos, tipos de cabeça distintos. A ponta dele aqui, ó, tem um Vzinho, alguns uns furinhos assim, ó. Já vou explicar para vocês o porquê, tá? Antes de a gente falar de vantagens e desvantagens, eu queria que vocês entendessem como que é a montagem de um rebite. Então, nós temos peças aqui, 3 peças a serem unidas. O rebite aqui ele está aquecido, é colocado o apoio da cabeça e vem com um martelete, uma chave de impacto, aonde a outra extremidade dele é amassada, a fim de dar origem a uma cabeça. Ou seja, se você observar aqui, eu tenho 2 corpos em diâmetros distintos, como aparece na nossa imagem inicial aqui, ó, né? Unindo essas 2 chapas. Então, um desses lados aqui, ele chega na forma cilíndrica, como está mostrado em tela, porque aquecido facilita lá a montagem. Quando o material está aquecido, ele está dilatado, então a gente fecha ali ele, compacta ele, rebita ele, que chama, né? Que é o escaneamento aqui da extremidade, para fazer o abalamento da cabeça. E aí, quando ele esfria, ele contrai, ou seja, melhorando ainda a fixação do elemento. Então, quando você pega um rebite desse, um elemento desse, quais são as vantagens, né, de utilização de uniões rebitadas? Barato e simples. O rebite ele é extremamente barato em sua utilização. Não precisamos de chaves variadas, apenas uma chave ou uma chave de impacto, que geralmente trabalha a ferramenta que faz o amassamento, pode ser manual, pode ser pneumática, pode ser elétrica, né, o acionamento dela. Maior facilidade de reparação. Onde fala assim, reparação, como assim? Muitas vezes você faz a montagem, o rebite pode ficar frouxo, você vai lá e amassa ele novamente. A aplicação de materiais de má soldabilidade, essa é a grande vantagem. Então, quando você vai fazer uma união, por exemplo, por solda, você tem materiais distintos muitas vezes. Então, eu tenho o material A e o material B, que eu não consigo soldá-los, não tem como eu fundi-los e uni-los, eles não têm liga. E aí, em vez de ser uma união por solda, a gente vai fazer uma união
por encaixe, trabalhando a montagem pelo rebite. Ou seja, se eu tenho materiais com má soldabilidade ou que não se soldam, materiais distintos, por exemplo, o rebite é uma saída de montagem. Execução simples, não exige operário qualificado, controle de qualidade simples. Então veja que é uma forma de fixação extremamente simples, utilizada há muitos anos, não é tão rudimentar como parece, mas pode até parecer um pouco rudimentar a forma de trabalho, de montagem, mas ela é muito utilizada. Desvantagens, né? Nem tudo são mil maravilhas, existem algumas desvantagens você usar um rebite. Por exemplo, a questão da classificação dele, não desmontável, né? Ó. Então esse aqui vem sempre em primeiro lugar, um rebite, ele não é reaproveitado, após a remoção ele é quebrado. Maior peso na união. Vou mostrar uma foto aqui para vocês. Quando você olha aqui, por exemplo, essa chapa metálica que faz parte dessa ponte para passar um trem, uma locomotiva, veja que devido à quantidade de peças, quantidade de rebites, você aumenta o peso, né, o volume da sua peça. Isso aí é uma característica também de desvantagem. Outra desvantagem, campo de aplicação reduzido às chapas. Se eu tenho geometrias muito espessas, né, digamos assim, abauladas, existem outros elementos de fixação que são utilizados, mas o rebite não é recomendado. Ele geralmente é para peças finas, um próximas do outro, tá? Essa região da cabeça do rebite, ele faz parte da região de contato e fixação. Então, quando você tem peças muito longas, você tem uma região de corpo muito exposta, tá? Não recomendado para carregamentos dinâmicos. O que é um carregamento dinâmico? Que sofre vibração excessiva, que tende a movimentar uma peça em relação a outra, ou que precisa de um grau de articulação. O rebite não serve para esse tipo de aplicação. Redução da resistência do material rebitado devido à furação. Então, se eu pegar aqui e olhar novamente essa imagem aqui, ó, que nós temos essas chapas rebitadas, veja a quantidade de furos que foram feitos naquela região para ser inserido o rebite. Ela acaba recebendo uma fragilidade ali por causa da quantidade de furação. Se você comparar essa chapa furada com ela original, sem nenhum furo, com certeza a original ela tem uma resistência maior. Então, tudo isso é levado em conta quando você se projeta uma peça que é rebitado, um elemento que vai ter a união por rebite. Então, são vantagens e desvantagens da aplicação do elemento de fixação por rebite. A fabricação de rebites é padronizada, ou seja, segue normas técnicas que indicam medidas da cabeça, do corpo, comprimento útil e geometria. Então veja que nós temos corpo cilíndrico, né, e uma cabeça que pode variar diversas geometrias. Então você tem uma cabeça redonda larga, que é justamente o que nós temos aqui em mãos, ó, que estamos apresentando para vocês. A cabeça redonda estreita, ela tem uma geometria menor do que a baulada redonda aqui. Cabeça chata escariada. Esse aqui geralmente eles trabalham embutido, é justamente utilizado em aeronaves. A aeronave ela não tem uma cabeça dessa exposta na região ali da asa ou da fuselagem do avião. Por quê? Para não dar resistência com a passagem do ar, né? Ele trabalha em função ali do ar passando sobre a superfície dele. Então, geralmente os rebites são embutidos, né? Que é essa cabeça escariada. E aqui temos alguns de cabeça, né? Calota, ele tem tanto escariamento quanto um abaulamento. Cabeça tipo panela ou cabeça cilíndrica. Panela é porque ela tem os cantinhos arredondados e é chata. Então, ou seja, são várias geometrias, cada uma delas tem uma aplicação. Por exemplo, aqui, né, ó, cabeça redonda, né, larga. Largamente utilizada devido à resistência que oferece. Então, quanto maior a cabeça, maior a resistência do rebite. Esses têm a cabeça escariada, empregada em uniões que não admitem saliências, né? Então você não pode ter essa parte externa exposta. Tem que ser acabamento liso. Aqui, ó, a cabeça escariada com calota ou tipo panela, empregada em uniões que admitem pequenas saliências. E o cabeça cilíndrica usado em uniões de chapas com espessura máxima de 7 milímetros. Isso aqui ele só fez uma classificação em função da norma que a gente olhou isso aqui. Então, vejo que cada uma delas tem uma aplicação específica, tem uma funcionalidade, tem um resultado de aplicação. Logicamente, vai ter um rebite com melhor classificação para o seu projeto. Professor, porque então nós vimos naquela imagem uns que têm diversos corpos. Ali a gente falou só da cabeça. O corpo ele pode variar. Geralmente, quando você tem aqui uma saliência diferente, é justamente a região de amassamento,
né? Onde você vai colocar e vai acabar amassando a outra extremidade do rebite. Esse que nós temos aqui em mãos, ele não foi amassado, esse lado aqui dele, ó, vai ser amassado ainda, tá? Aqui nós mostramos esse vídeo para vocês. Eu vou mostrar um outro também. Então aqui, ó, veja que já temos um rebite montado. Ele já tem a pré-furação entre as chapas, né? Ele vai fazer aqui a montagem para o encaixe do rebite aquecido na furação. Ele vem com a ponta estática, nada mais é do que um terminal para fixar o rebite, né, para prendê-lo. E ele vem com a chave de impacto. Se eu não tivesse do outro lado, eu acabava empurrando a nossa peça. Essa chave de impacto exerce uma frequência de golpes e acaba fazendo o amassamento da cabeça, fazendo com que ele fique abaulado, consequentemente não volte mais no furo. Ele resfria e contrai, ou seja, completa a fixação. Aqui é um outro exemplo, ó, ele tirando lá do forno, ó, o rebite aquecido. Tem ali a furação onde ele vai ser inserido. Veja que são chapas finas, né, ó, que já estão unidas. Faz aí, ó, o apoio, né, contraparte, em relação ao apoio para correta rebitamento. E ele vem com a chave. Esse amassamento aí permite a união do rebite. Existem outras formas de geométricas e geometrias em geral para rebites, dependendo da aplicação. Então, por exemplo, rebites com nomes especiais como tubo, alojamento explosivo, que, por exemplo, é o rebite explosivo, né, contém uma pequena cavidade cheia de uma carga explosiva que você insere no elemento, geralmente é aplicado onde você não consegue ter acesso para rebitá-lo, né? E aí você entra em ignição, aquela carga explode e ele faz o amassamento e travamento do rebite. É muito utilizado. Então, se você observar aqui, por exemplo, ó, esse aqui é um tipo de rebite explosivo, ele vem numa geometria de tubo, a carga fica dentro, quando explode as pontas amassam, fazendo o fechamento dele. Esse cilíndrico, né, o semitubo que a gente mostrou, que é justamente o que a gente tem em mãos aqui, ó, ele inserido lá na chapa, que é o que mostrou nos vídeos, né, ó, como ele fica, e ele tem a região de amassamento aqui, ó, que depois ele vai ser amassado e ficando uma geometria maior do que o furo, tá? Então tem diversos outros tipos construtivos de amassamento, né? Rebites com distanciadores, isso aqui é tipo de montagem só, que ele tem uma chapa entre os elementos. Então isso aqui faz com que existem diversas formas geométricas, diversas características de aplicação, sempre variando lá com a funcionalidade que ele estará sujeito. Rebite pop. Rebite pop talvez alguns de vocês devem ter conhecido, já devem ter escutado falar. O rebite pop é um elemento que muitas pessoas têm em casa, tá? Ele está aí na tela, mostrando para vocês, nas minhas mãos. Dentre os rebites, destaca-se pela sua importância e popularidade. O rebite de repuxo, conhecido como rebite pop, na verdade o nome técnico dele é um rebite de repuxo, tá? É um elemento especial de união empregado para fixar peças com rapidez, economia e simplicidade. Porque economia é extremamente barato, o rebite de repuxo, tá? Que é um outro modelo que eu estou passando aqui para vocês verem. A geometria dele é justamente essa que aparece aqui na tela, ó. Então ele tem um corpo, uma região de amassamento, na outra extremidade uma cabeça que faz o amassamento, eu vou mostrar para vocês. Ferramentas de rebitagem, então a gente tem rebitadeiras manuais, bem caseiras, normal que você tem em casa geralmente, né, ó, para fazer esse tipo de fixação. Rebitadeiras pneumáticas ou de maior resistência, quando você tem rebites de maior porte, essas caseiras aqui elas têm uma certa tolerância em questão de tamanho, dimensionamento, né, do rebite. Então, geralmente você tem lá as peças a serem unidas, tem uma furação, onde o rebite vai encaixar nessa furação. Então, conforme ele entra, ele passa para o outro lado. Passando para o outro lado, a gente vem com a ferramenta, né, de rebitamento, ou a rebitadeira. Encaixa ele na posição, vai ser puxado este pequeno arame, com o fim que a cabeça que tem na extremidade faz o amassamento. A hora que ele chega no amassamento máximo, ele rompe. Essa peça ela tem aqui uma região onde induz a quebra, né, um entalhe ali, e aí fica a peça rebitada. Coloquei outra imagem aqui que ajuda a melhor a visualização. Então, por exemplo, aqui temos a ferramenta, né, de rebitamento, o rebite e as duas chapas a serem unidas. Então, quando você insere o rebite, ele tem que passar lá da furação,
né? Ele não pode ficar interno, senão não fixa, ele passa. Quando ele passa, você vai começar a aplicar força aqui na sua elemento, ele vai começar a puxar esse tubo. Então, quando ele começa a puxar, essa geometria aqui, ela entra aqui dentro e começa a subir, e vai gerando o amassamento. Tá? Veja que a gente tem aqui, ó, duas entalhes menores no nosso rebite, é justamente a parte de indução à quebra, ou seja, nessa região aqui ele vai cisalhar quando ele não tiver mais como se deslocar, já estiver amassado. Ele quebra, essa vareta sai e fica apenas o rebite lá montado, sem foi realizando a fixação do mesmo, ok? Vocês têm conhecimento, pessoal? Alguém já viu esse tipo de rebite? Já usou em casa? Já viu alguém utilizando? O Website falou que sim, legal. Realmente ele é bem popular, tá? O rebite de repuxo, rebite pop. E aí você vê ele muito usualmente. A Bruna ainda não, nunca tinha visto, o Pedro também não. Vocês vão começar a observar, pessoal, agora que vocês estão conhecendo os elementos, observar na casa de vocês, por exemplo, uma panela, usualmente, geralmente uma panela mais simples, dependente aí da marca, fabricante, ela tem o cabo rebitado na carcaça da panela. Os cabos de panela geralmente são rebitados, alguns são parafusados, mas a grande maioria é rebitado. Você ter montagens lá que usam isso aqui dentro de casa, eu lembrei só da panela aqui agora. Cupilha, cavilha, a gente vai ver em outros elementos aí. Mas legal. Então vejam que é utilizado, vocês vão ver isso no dia a dia. Aqui é só uma animação de como ele funciona, né? Então tem o rebite pop ali, ó, colocando as chapas, conforme você puxa ele quebra. Ele vai mostrar melhor aí, ó. Então são peças distintas, ó, vem lá a rebitadeira começa a puxar, né, ó, essa geometria aqui amassa, ó, faz a união. Quando ele não consegue mais se deslocar, ele vai romper ali, ó, quebra, e está o rebite montado, travado, fixando a peça. Ok? Saindo de rebites, vamos entrar em pinos, cavilhas e cupilhas, tá? Porque as três estão sendo trabalhadas juntas. Tem aplicações muito similares, características muito interessantes em questão de funcionalidade. Entretanto, tem uma coisa em comum. Não devem ser reutilizadas. Isso aqui é um dos maiores erros que muitas pessoas cometem dentro das montagens dos processos de fabricação mecânica. São elementos que têm características elásticas, características geométricas, que sofrem deformação e que com o tempo vão perdendo essa geometria. E aí, se você remove ela e utiliza novamente, ela não tem mais as mesmas propriedades elásticas, geométricas, e aí não exercem mais o mesmo trabalho. Então, por exemplo, vamos em partes. Tem a finalidade de alinhar, fixar elementos de máquina, permitindo uniões mecânicas que duas ou mais peças se juntam, estabelecendo assim a conexão entre elas. Então, quando a gente fala de um pino, eu não tenho nenhum pino aqui, mas o pino geralmente tem várias características em relação à geometria, fixação, mas se você observar aqui, nada mais é do que uma peça transversal que prende essa parte externa dessa parte interna aqui, né? Ó. Então são peças que essa aqui está presa, essa aqui provavelmente está recebendo algum tensionamento, alguma tração. E o pino faz o travamento. Cavilha, ela tem a mesma lógica, tá? Ela pode ser elástica ou não, ou até mesmo de um outro material. Talvez este materialzinho amarelo aqui, ó, que está aparecendo aí na tela, que está aparecendo aqui na tela de vocês também, que fica muito ruim a imagem, mas vocês vão entender, talvez vocês já tenham visto isso em alguma móvel da sua casa. E a cupilha, esse último elemento aqui, a cupilha tecnicamente é esse elemento, tá? Eu coloquei algumas outras imagens, porque em função da aplicação errada deste elemento de reutilização, surgiram, né, os pinos elásticos, não os cupilhas elásticas, são aqueles elementos travantes que você vê também em algumas montagens, é que ele faz a trava e tira, esse sim pode ser reutilizado, mas uma cupilha original ela não deve ser reutilizada. Nós vamos falar sobre cada um deles mais especificamente. Então, por exemplo, né, ó, opa, passou aqui, só um instante,
Que cupilha ou contrapino é um elemento de seção semicircular dobrado de modo a formar um corpo cilíndrico. Então, se a gente olhar o corpo dele aqui, ó, ele tem duas extremidades cilíndricas. Opa, calma aqui. Meio ruim a imagem, a gente vai ver no software já já. Né? Uma cabeça geralmente em ferro, cobre, latão, alumínio, um aço inox, com função principal de travar outros elementos de máquina, como porcas, arruelas. Então, se você observar aqui, ó, por exemplo, nós temos aqui um pino, uma peça com um furo passante, uma arruela, uma porca, e a cupilha, ela vem passando entre os elementos. Então, veja que existe um furo no parafuso. Quando ele passa, aqui ela está associada a uma porca castelo, né? Que nós vimos na nossa última aula. E aí, quando você passa, você faz o amassamento. Esse amassamento vai realizar o travamento ali daquele elemento. Ou seja, geralmente uma cupilha é um elemento de segurança. Aqui é uma geometria construtiva. Eu peguei esse fabricante aqui, que põe esse videozinho mostrando. Então, veja que são duas geometrias semicirculares, que o resultado é uma geometria circular. Ela tem uma cabeça na outra extremidade, um corpo alongado, justamente com essa desfasagem para que você possa fazer o amassamento. Facilmente você amassa lá numa extremidade, depois você amassa a outra. Para você entender a aplicação da cupilha, né? Então ela tem o furo, ela é inserida dentro desse furo, né? Passando pela porca castelo. Ali ele vai usar o alicate só para ajudar na penetração dela, então precisa de muita força. Feito isso, ele tem as duas abas, então ele vai amassar uma para cima e a outra para baixo. Essa menorzinha aí, ó, ele vai vir com o alicate ali, vai amassar para baixo. Com o próprio alicate, ó, ele vai fazer o amassamento dela ali completo, né, até ela encostar na lateral da peça. E essa geometria de cima aí, ele vai fazer um martelamento, a fim de amassar apenas ela, encostar na cabeça do parafuso, para não ficar exposta, né, não machucar ninguém, ou nada enroscar aí. Isso aí seria a montagem de uma cupilha, correta montagem. Uma coisa muito interessante, muita gente coloca ela de lado. Só um instante. Eu coloquei a imagem só para mostrar justamente isso. Muita gente coloca ela geralmente amassando para as laterais. Tem um passarinho aqui na minha janela. E aí não é recomendado. Geralmente é uma para baixo, outra para cima, que você consegue fazer o correto fechamento. Muito interessante, pessoal, de cupilhas, assim, de utilizações. Se vocês tiverem dúvida aí sobre os vídeos, ficarem ruins na transmissão da aula, eu coloquei os links aqui para vocês assistirem depois, lá no PDF está disponível. Cavilha. Cavilha é muito interessante. É uma peça cilíndrica, geralmente fabricada em aço ou madeira. Eu vou usar muito o exemplo da madeira, porque vocês já devem ter visto alguma montagem de algum móvel na casa de vocês, aonde as peças laterais se encaixavam em cima desses pininhos, que agora esses pininhos vocês não vão chamar mais de pininhos, vocês vão chamá-los de cavilha, tá? Com superfície recartilhada, né, em talhes que foram ressaltos. Então, se você olhar no corpo dela, tem uma foto já aí, que ela tem uma parte de ressalto, ela tem ranhuras externas. A forma e o comprimento dos entalhes determina o tipo de cavilha, sua fixação é feita diretamente no furo aberto pela broca, dispensando-se o acabamento e a precisão do furo alargado. Então, quando ela é metálica, ela tem geralmente regiões de amassamento, regiões elásticas, que, por exemplo, essa aqui, ó, quando inserida no furo, ela vai ficar cilíndrica, ela amassa. Então, esse lado abaulado elástico vai ficar sempre exercendo uma força a fim de fixar a peça, para que ela mesma não caia. Tá? Isso quando são metálicas. Aqui tem algumas geometrias em relação a normativas e utilizações recomendadas pela norma. Então, por exemplo, essa KS1 aqui, né, ela tem um lado elástico, você vê que ela é meio abaulada. Fixação de juntas. Essa KS8 aqui, ó, já é recomendada para peças articuladas, né? Então tem várias utilizações. Articulação. Então, geralmente, se eu tenho uma peça que ela tem uma movimentação, eu devo usar o quê? Uma cavilha? Seria o ideal, seria o recomendado, juntamente com os pinos, talvez. A cavilha, eu vou mostrar essa imagem aqui para vocês de início, eu achei que eu tinha colocado aqui. A cavilha de madeira que a gente vê lá é justamente esse elementozinho aqui, ó,
Um lado já vai estar embutido no móvel, vai estar apenas um pininho exposto assim. Já viram isso, pessoal? Em algum móvel que vocês foram montar ou desmontaram? Ou compraram nessas lojas que vem desmontado e você monta em casa? Sim, legal. E aí, por que a gente fala que uma cavilha dessa, ela é de montagem permanente? Permanente, porque uma cavilha não deve ser reutilizada. Aí, agora sim, né, Pedro? Você já viu, legal. Porque ela não deve ser reutilizada. Não sei se vocês já viram esses móveis, por exemplo, eu uso muito o exemplo desses móveis. Você pega um móvel desse, você monta ele pela primeira vez, ele fica lá todo rígido, né, bonitinho, como é para ser. E aí você precisa fazer uma mudança, uma alteração, você vai lá e desmonta. Aí você tira as peças, geralmente essas pecinhas saem, ficam lá na bateira. Quando você vai montar, ela já não tem mais a mesma fixação. Você monta e não tem mais o mesmo encaixe. Você vai ver elas começam a se soltar, gera uma folga. Por quê? As cavilhas, quando você faz um furo lá onde ela vai ser inserida, tem um diâmetro correto furo e tem esses entalhes laterais nela. Quando a gente colocar pela primeira vez lá o móvel, a gente até força para encaixar, ou seja, nós estamos amassando esses entalhes junto às laterais da furação, da parede do furo. E aí, esse atrito que vai ser gerado para essas partes é que vai fazer o travamento ali da cupilha, né? Cupilha não, cavilha, desculpa. Cavilha travada lá, feita a fixação. Se você desmonta, quando você monta, você não vai ter mais a mesma aderência, a mesma geometria. Por isso que os pinos, cavilhas, cupilhas, eles são recomendados serem utilizados apenas uma vez, não serem reutilizados, tá? A cupilha, por exemplo, de aço, mas ela é de aço. Mas, na verdade, ela é feita num material de alta resistência, em questão de dureza. Quando você insere lá e faz o amassamento dela, a estrutura dela onde ela foi amassada, ela começa a sofrer pequenas avarias, que se você desdobrar, dobrar de novo, ela pode vir a quebrar. Então, quando você monta a primeira vez e amassa, ela está na resistência original dela. Se você desamassa e amassa de novo, aquela região já sofreu uma fratura, né? Já sofreu um desgaste. Talvez ela vibrando, ela exercendo o trabalho dela de esforço lá para a fixação do elemento, possa sofrer algum outro esforço maior e ela vir a quebrar. Por isso que nós não recomendamos a reutilização de cupilhas. Apesar de quase todo mundo reutilizar, não é o recomendado. Então, vocês que já viram aí as cavilhas nos móveis, já viram os móveis frouxos, né? Que a gente desmontou, montou um móvel, já viram isso também? Que ele começa a ficar mais flexível, né? Cavilha, né? Estávamos falando delas. Vamos falar agora dos pinos. O pino também é interessante. São usados em junções resistentes a vibrações, apresentam geometrias diversificadas conforme a sua aplicação. Então, por exemplo, nós temos pinos, com rosca, né? Essa rosca geralmente ajuda na fixação do pino, mas a parte de fixação entre os elementos é a parte cilíndrica, o pino guia. Então, geralmente ele tem uma região lisa, tá? Pode ser cônico ou não, dependendo da aplicação. E ele faz lá o travamento dos eixos, então ele entra com uma certa interferência. Então, nós temos, por exemplo, pino cônico, cônico com rosca na haste, pino cilíndrico, pino elástico tubular ou pino guia. Pino guia, geralmente, ele tem um abaulado na extremidade que ele serve como guia. Então, a peça chega, ela alinha pelo pino e faz o correto encaixe. Pino elástico, não sei se vocês vão poder perceber aí na tela, eu estou mostrando para vocês. Ele é como se fosse um C, né? Ó, uma geometria tubular. C. Tem um videozinho aqui que mostra ele bacana. Opa, esse aqui. E aí, qual que é o intuito desse pino elástico? Ele entra lá no furo. Geralmente ele tem uma geometria maior do que o furo. Quando ele entra, ele faz o amassamento. Então, essa parte C dele aqui, ó, vai ser amassada, né? Ele não chega, talvez, fechar ou tocar, ele amassa. E ele sempre vai estar exercendo ali uma força de abertura. E com isso fazendo o travamento do elemento. Só que a força dele de travamento não é apenas o C. O C não tem. O C só serve para manter ele na posição, essa força elástica. O travamento é as forças transversais, cisalhantes, né? Sempre tendendo a cortá-los. Isso é uma coisa muito interessante. Quando a gente olha aqui na montagem dos pinos, cavilhas e cupilhas,
Veja que eles estão ligados de um elemento ao outro. Se esse de fora aqui puxa num sentido, de dentro aqui ó, puxa no outro, a força entre neles sempre vai ser de cisalhamento, sempre vai ser tendenciando a cisalhar, ao corte ali, né? Então o pino elástico, ou elasticidade, serve apenas para manter ele na posição. Um exemplozinho, eu coloquei aqui uma tabela de fabricante, então tem aqui a geometria C dele, né, ó, no amassamento, comprimento, diâmetro, um desenho técnico onde a gente avalia as características, mas como eu especifico um pino elástico? Pelo diâmetro do furo nominal. Então, por exemplo, digamos que a gente tem um furo lá de 10 milímetros aqui, ó. Só um instante, eu coloquei em polegadas também. Vou marcar aqui que vai facilitar para a gente interpretar aqui a nossa... Só um instante. Então, vamos pegar esse de 10 aqui, ó. Minha coloração também não ajudou. Vamos ver se mudando de cor vai ajudar. Então, esse aqui de 10, ó. Legal. Então, olha como é interessante o desenho técnico, pessoal, no questão de representação de elementos, tá? O diâmetro nominal dele é 10. Quando a gente olha aqui, o desão, ó, ele pode ser o diâmetro do pino máximo ou mínimo. Então, o pino, quando você compra ele, ele não tem 10 milímetros nominais, ele é para um furo nominal de 10 milímetros, ele pode variar entre 10,25 e 10,51, ok? Tem algumas dimensões aqui em relação ao chanfro, ó. A espessura da parede, o S, olha lá, ó, né? Tamanho do furo. Então, ou seja, se eu quiser usar um pino 10, pino elástico 10, eu tenho que fazer um furo entre 10 e 10,15 para que ele faça lá o correto encaixe do elemento. Aqui é a resistência mecânica dele quando a resistência mecânica contra a aplicabilidade. Então aqui ele faz uma caracterização em quilonewtons, né? Ó, 79 quilonewtons, aço carbono inoxidável, martensítico, ou austenítico, ele tem um pouquinho menor. A gente colocou aqui aço inoxidável, resistente à corrosão, tá? Então veja aqui, eu tenho uma região de furo menor, um diâmetro maior, para ele sofrer justamente o amassamento e fazer o correto travamento do elemento na posição. Ok? Geralmente, por que não reutilizar? Uma vez que ele tem ali 10,25 e vai ficar aplicado num diâmetro de 10,15, quando você tirar ele futuramente, provavelmente ele não retorna os 10,25. Ele já vai estar menor. Aí ele não vai ter mais a mesma força ali de aplicação. Por isso que a gente considera eles como os elementos estáticos, né, fixos, de elementos permanentes de fixação. Aqui é só uma mesma tabelinha que eu coloquei, só que para unidades em polegadas, tá? Não tenham medo de polegadas, pessoal. Polegadas é igual a milímetros, só basta converter. E é muito utilizado quando a gente recebe muita máquina fabricada em outros países, né? A compra hoje também de produtos de outros países. Você acaba vendo diversas caracterizações em outras unidades de medida, por exemplo, polegada. Para a utilização desses elementos, como que funcionaria? Por exemplo, dentro do nosso software. Então, lá no nosso toolbox, como a gente mostrou, né, a aula passada, então vem aqui, biblioteca de projetos, toolbox, se não estiver ativo, você ativa ele, tá? O meu eu ativo toda vez porque eu deixo ele desativado mesmo para mostrar em aula. Então, toda vez que eu abro o software e vou utilizar, eu preciso fazer a fixação do mesmo. Quando a gente vem aqui, geralmente o Americano Metric, eu não tenho tanto denominação desses tipos de elementos. Tá? Então, veja aqui, eu tenho só um anel elástico, que é uma outra forma de fixação. Porcas, elas não tem. Então, em polegadas, a gente vai ter aqui, ó, pinos, né? Rebites, se chama de boquilha gatilho, né? Mas é um rebite. Mas se tiver na normadinha aqui, ó, pronto, vamos lá. Nós temos aqui, ó, pinos. Quando a gente abre aqui pinos, a gente tem geometria de forquilha, rebites, ó, mola. Então, por exemplo, o mola, ele já é um pino elástico. Vamos abrir aqui uma montagem para a gente observar só os elementos. Eu quero mostrar para vocês. Veja que eles estão sempre no mesmo grupo ali, né? Que é justamente a classificação de fixação permanente. Eu vou colocar aleatoriamente, tá? Não vou colocar em relação a medidas ou furações e nada. Eu quero apenas mostrar os elementos para vocês. Então, no nosso toolbox, ó,
Ó, pino mola, né? Ele chama aqui, é nada mais tradução, tá, pessoal? Mas é pino elástico. Esse aqui, ele tá meio estranho na apresentação dele, vou mostrar já para vocês o porquê. 1,5 é muito pequeno, vou colocar um 10 aqui. Ok. Não quero outro. Deixa eu ver se a exibição dele aqui tá correta. Aqui, na verdade, ele tá aparecendo junto aqui, mas aqui é como se fosse uma fita. Ele tá fechado. Ele se amassa dobrando um dentro do outro aqui, né? Ó, fazendo justamente esse tipo de amassamento. É um tipo de pino elástico. Deixa eu pegar o modelo C aqui. Deixa ele aqui mesmo. Pino mola fendido. Tá aqui ele, ó. Ficou um pouquinho grande. M10 também, ó. Vamos deixar ele aí, ok. Vou trazer ele para cá. A gente vai olhar ele mais afastado aí. Isso aqui eu vou deletar. Então, olha aí, ó. Ele tem uma geometria cilíndrica C, ele tem um abauladozinho na ponta que ajuda, né? Um chanfrozinho que ajuda na montagem. Então, conforme ele entra no furo, isso aqui amassa. Esse amassamento faz com que ele feche, né? E aí você faz a correta montagem dos seus elementos. Rebite. Saindo aqui, ó. Tem alguns modelos paralelos, né? Ó. Olha aqui a nossa cupilha. No software, pessoal, quando a gente usa ela, eu não tenho como fazer o amassamento, tá? Então, aqui, ó, é somente uma cupilha montada. Deixa eu arrastar isso para cá. Então, eu vejo aqui em função do diâmetro, comprimento dela. Tudo pode ser configurado, eu não acabei não mostrando para vocês, a gente vai ver isso na nossa próxima aula prática. E aí tem essas regiões aqui de afastamento, ou seja, a gente não consegue simular ela amassada dentro do software, tá? Mas ela está ali demonstrando a geometria e conformidade dela na aplicação. Pinos cilíndricos, né, paralelos, são pinos convencionais, tá? Maciços. Vamos trazer para cá, pronto, ficou menorzinho, eu coloco aqui no centro. Ele é um pino cilíndrico, ó. Ele está aqui como M1, 1 milímetro, vamos colocar 5 aqui, pelo menos. Aí, ó. Posso editar aqui o comprimento dele, ó. Vamos colocar 25, 24 de comprimento, ó. Então, ou seja, um pino cilíndrico, maciço. Tá? É um outro pino, tipo de fixação. Fechar aqui, não quero outro. Vou tirar esses elementos aqui para não atrapalharem a gente. Vamos outro aqui. Pino, mola. Aqui é mais elástico, pinos. Quero entrar nos rebites. Mola, funilado, paralelo, forquilha. Forquilha já é aqueles que tem uma parte de amassamento, né? Ó. Então, se a gente olhar ele aqui, ó, ele tem um corpo rígido, né? Ó. Aqui é a cabeça dele, vamos deixar esse modelo mesmo. Então, a união dele, a distanciamento dele entre chapas é justamente essa região aqui, ó. Então, ele encaixa, essa partezinha menor vai ser amassada a fim de dar origem a outra cabeça, ou seja, fazer o amassamento para o mesmo ficar montado. Quero entrar em rebites aqui. Rebites. Veja que tem diversas geometrias. O rebite tubular explosivo. Pessoal, os rebites eles são apresentados já fechados, tá? Então aqui tá aparecendo pequenininho, eu vou colocar aqui, ó, M5, mas eu vou colocar um comprimento aqui, ó, entre paredes, né, ó, uma parede de 10 aí, pronto. Aqui seriam as espessuras das chapas, ó. Esse aqui é o nosso rebite cilíndrico vazado, né, explosivo, ele é oco. Então isso aqui você vê muito utilizado em montagens de roupa, alguns elementos aí onde você precisa ter fluxo, passagem de algum elemento, eles usam esse tipo de rebite. Em tampa de panela você vê ele. Rebite com cabeça circular variada. Então aqui eu tenho cabeças de tamanhos distintos, só um instante, vou colocar um 6. E um comprimento aqui, ó, vamos colocar aqui um comprimento de 20 também. Pronto. Então aqui eu teria 20 milímetros entre as chapas, né, ó. E aí eu tenho uma cabeça maior que a outra. São características de aplicação, variações de rebites, né? Cada um deles tem uma funcionalidade dentro da empresa ou do equipamento. Então esse aqui é o convencional aqui. Pronto, vamos deixar ele menorzinho. Vou aumentar só o comprimento do M10. Comprimento dele, vamos colocar aí 38 para ele ficar um pouquinho maior. Então aqui seria nosso rebite. Justamente a gente já teria ele entre nossas chapas e aí faria a correta fixação do mesmo.
ok? Sobre montagens, caracterizações dos mesmos, será a nossa atividade da nossa próxima aula prática. Vamos ver se tem mais algum aqui. Normadinho. Anéis de retenção. Não é o ringue, anéis de retenção. Vamos falar sobre eles. Externo ou interno, vamos colocar externo. Geralmente esses anéis, a gente vai usar alguns exemplos, são aqueles tipos de anéis onde a gente faz a montagem externa quando a gente tem um elemento de fixação ali, a gente tem algum componente. Desculpa, acabei fechando sem querer. Vou pegar um diâmetro menor aqui. A gente faz o travamento por P. Então ele tem esses dois furinhos. Acabei dando errado de novo, ok. Vamos lá. Ele não é unido aqui, ó, eles são separados. Tá? Tem esses dois furos que eu venho com alicate. Esse aqui é modelo externo, então eu coloco o alicate aqui, quando eu aperto ele abre esse cilindro, faço o encaixe do meu eixo, ele fecha elasticamente fazendo o travamento. Então a aplicação de todos esses elementos nós vamos discutir na nossa próxima aula prática, ok? Pessoal, sobre a aplicação de elementos permanentes de fixação. Alguma dúvida sobre a aula de hoje? Questionamento? Por favor, coloquem seus nomes aqui para a gente gerar a nossa lista de frequência. Aguardando ainda algum questionamento, caso alguém tenha alguma dúvida. Pronto, começaram os nomes. Achei que não tinha ninguém. Legal. Professor. Opa, pois não? A próxima aula prática já é quarta-feira? Isso, sim. Continuidade normal da disciplina. Mas já com atividade também? Não sei se vai ter atividade nessa, eu acho que vai ser na outra. Ah, tá certo. Essa agora não, mas na outra, quarta, que nós vamos ver elementos de transmissão. Eu tenho que olhar só no cronograma aqui, mas aí eu acho que tem, viu? Eu vou deixar para vocês fazerem, não vai ser para entrega. Tranquilo? Beleza, obrigado. Não, Nicolas. Quarta-feira a gente está virtual ainda. Pessoal, isso é uma coisa que eu vou perguntar depois no grupo. Alguém está tendo necessidade de ter alguma aula presencial para facilidade? Encontraram muita dificuldade na montagem lá da atividade anterior? A aula presencial, nossa, ela está a critério de nós mesmos decidirmos de ir lá para Unifore ter aula assim. Se alguém falar assim, eu queria ter essa aula mais próxima ao software para tirar mais dúvidas, né? Para ver a utilização do software, a gente pode falar, a gente marca. Viu? Mas a priori, ela é... Legal. Legal, Luana. Conforme a necessidade de vocês em funcionalidade de utilização do software, é que nós vamos marcar. Então, não agora, mas mais tarde, eu vou estar perguntando para vocês aí pelo grupo, justamente isso. Então, se alguém tem necessidade dessa aula presencial, não tem problema. Se for um aluno, não tem problema. A gente pode marcar uma aula presencial no horário da aula, a gente transmite a aula de lá, a transmissão não fica a mesma coisa, a gente testou isso da outra vez, né? Não tem tanto contato direto, mas quem puder estar presencial lá ou em casa, consegue fazer a atividade da continuidade do mesmo jeito. Tranquilo? Legal. Pessoal, mais alguma dúvida, algum questionamento? Sem mais, qualquer dúvida, questionamento, estamos sempre à disposição. Nossos meios de comunicação, ferramenta Torpedo ou nosso grupo do WhatsApp, ok? Obrigado pela atenção. Nos encontramos quarta-feira, horário amanhã. Até lá, boa semana a todos e boas aulas. Até mais.